A trajetória de Hitler e a ascensão e queda. Nas brumas da história, surge uma figura que mudaria o mundo para sempre. Adolf Hitler, um nome gravado na memória global. Filho da Áustria, Hitler sonhava com arte, mas foi consumido pela política. Na Alemanha encontrou sua arena, sedento por poder. O partido nazista foi seu veículo. Com promessas de renascimento e glória, conquistou corações e mentes em uma Alemanha fragilizada. Ascendeu ao poder em uma Alemanha em crise, prometendo restauração. Suas políticas, contudo, mergulhariam o mundo em trevas. A Segunda Guerra Mundial foi seu palco sinistro. Uma visão distorcida de superioridade alimentou uma das maiores tragédias humanas. Seu regime de terror, marcado pelo Holocausto, ceifou vidas inocentes. A busca por uma raça pura trouxe somente dor e desespero. As estimativas do número de pessoas mortas durante o regime de Adolf Hitler variam, mas os historiadores concordam que milhões de vidas foram perdidas devido às políticas nazistas. Durante o Holocausto, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração e através de outras formas de perseguição. Além disso, milhões de outras vítimas, incluindo poloneses, romani, pessoas com deficiência, homossexuais, dissidentes políticos e prisioneiros de guerra, foram mortas pelo regime nazista. Em termos totais, as estimativas sugerem que entre 11 milhões e 17 milhões de pessoas foram mortas sob o governo de Hitler. Hitler tinha várias curiosidades interessantes sobre ele. Por exemplo, ele era vegetariano e tinha um grande amor por cães, especialmente por seu pastor alemão chamado Blondie. Também era um entusiasta da pintura e tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi rejeitado 2 vezes. Além disso, seu medo de agulhas o levou a evitar injeções, e em vez disso, ele tomava medicamentos na forma de comprimidos. Agora vamos falar sobre os piores momentos de Hitler. Os piores momentos de Hitler estão amplamente associados aos seus atos durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Isso inclui a invasão da Polônia em 1939, o início da guerra na Europa, bem como a implementação de políticas de discriminação racial e perseguição sistemática de minorias, que culminaram na morte de milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas. O Holocausto é considerado um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, e a liderança de Hitler foi central para sua realização. Hitler teve várias amizades ao longo de sua vida, mas uma das mais notáveis foi com Eva Braun, que se tornou sua esposa poucas horas antes de ambos cometerem suicídio em 1945. Eva Braun era uma figura discreta na política nazista e geralmente não estava envolvida nos assuntos do Estado. Ela preferia uma vida mais privada, embora estivesse profundamente ligada a Hitler e permanecesse ao seu lado até o fim. Uma curiosidade interessante sobre Hitler é que ele era um grande fã de arquitetura e tinha uma visão ambiciosa para reconstruir Berlim de acordo com seus próprios gostos e ideais. Ele contratou arquitetos como Albert Speer para desenvolver planos monumentais para a capital alemã, incluindo a proposta de construção de enormes estruturas como Volkshalle, uma catedral gigantesca que nunca foi construída. Este interesse de Hitler pela arquitetura e pela criação de uma nova ordem estendia-se além dos campos político e militar. A morte de Hitler. A morte de Hitler ocorreu em 30 de abril de 1945, no Führerbunker em Berlim, durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Confrontado com a iminente derrota dos nazistas pelas forças aliadas e soviéticas, Hitler optou por suicidar-se. Ele tomou uma cápsula de cianeto e atirou em si mesmo com uma pistola, enquanto sua esposa, Eva Braun, também ingeriu uma cápsula de cianeto. Seus corpos foram levados para fora do bunker, onde foram parcialmente queimados pelos assistentes de Hitler. Os restos mortais foram descobertos pelas tropas soviéticas poucos dias depois. A morte de Hitler marcou o fim de seu regime e é considerada um marco importante no desfecho da Segunda Guerra Mundial na Europa.
Os detalhes precisos sobre a morte de Hitler vêm principalmente dos relatos de testemunhas oculares e dos relatos dos membros do círculo íntimo de Hitler que estavam presentes no bunker naquele momento. Após tomar a cápsula de cianeto e disparar um tiro em sua cabeça, o corpo de Hitler foi colocado em uma área ao ar livre do jardim do bunker, onde foi parcialmente queimado pelos assistentes. Os relatos variam sobre a extensão da queima do corpo de Hitler devido ao caos e à confusão que reinavam naqueles últimos dias de guerra em Berlim. Os restos mortais, incluindo o crânio parcialmente queimado, foram descobertos pelas tropas soviéticas após a rendição de Berlim em 2 de maio de 1945. Eles foram enterrados temporariamente em uma área fora de Berlim antes de serem exumados e transferidos para a União Soviética para análise forense. Anos mais tarde, em 1970, os restos mortais de Hitler foram cremados e as cinzas lançadas no rio Elba, de acordo com os desejos expressos no testamento de Hitler. Um detalhe adicional sobre a morte de Hitler é que ele se certificou de que seu corpo fosse completamente destruído para evitar que seu túmulo se tornasse um local de peregrinação para simpatizantes nazistas. Ele instruiu seus assistentes a garantir que seu corpo fosse queimado após sua morte. Isso foi feito parcialmente no jardim do bunker, mas devido às circunstâncias caóticas, seu corpo não foi completamente consumido pelas chamas. A preocupação de Hitler com seu legado e como seria lembrado após sua morte é evidente nesse detalhe. A preocupação de Hitler com seu legado e como seria lembrado após sua morte é evidente nesse detalhe.